Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário pra gente trocar aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e fazer aquela resenha boa. Para isso vou trazer aqui o Edmundo, que falou diversos pontos desse confronto amanhã tão importante, esse clássico contra o Flamengo. Ganhar de um grande adversário é muito importante, pensando na nossa evolução no Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, mas a gente tem que olhar pro presente, temos que ganhar os 3 pontos para classificar no Campeonato Carioca. Edmundo até mandou uma mensagem para um jogador do Vasco falando assim: craque, faz 3, dá essa moral, faz 3 aí para garantir. Quero trazer também aqui o Djalminha, que ontem no programa lá da ESPN disse que está muito preocupado com esse confronto contra o Vasco. Djalminha, flamenguista, e disse, essas foram as palavras: tá preocupado com o Vasco. Eu quero passar esse trecho e saber a sua opinião, família vascaína. Eu acho que é fato, todo vascaíno entende dessa forma. O Vasco chega num bom momento aí para encarar o Flamengo, independente aí da situação deles, se estão jogando mal, se estão jogando bem, independente. Se o Flamengo tivesse muito bem amanhã, o Vasco estaria confiante, o vascaíno estaria confiante, porque há muito tempo a gente não vê o nosso time jogar bola. A gente pegar aí os 2 clássicos, né? O Vasco jogou muito bem, mereceu a vitória diante do Fluminense. Por 2 detalhes ali o Vasco acabou perdendo, ganhou do Botafogo. Muita gente fala dessa situação, né, dos 2 jogadores a menos, mas o Vasco construiu a primeira expulsão, né? O Barros achou ali o Alex Teixeira, bem fisicamente arrancou, o Adrielson acabou puxando ali, então o Vasco construiu a primeira expulsão e foi mérito o Vasco ganhar do Botafogo. E vem numa sequência também muito interessante, pegando ali os times menores, né? O que tem que fazer? Time grande, time bom quando pega time menor. Golear, criar oportunidades, e é isso que o Vasco tá fazendo. Então o Vasco chega realmente num bom momento aí para encarar o Flamengo. Fato que hoje a gente tem qualidade, a gente tem mais recursos. E aí eu queria trazer aqui o Edmundo, até já fiz isso aqui no canal, mas eu acho que foi com o Rica Perrone. O Edmundo ontem na live dele citou ali o ranking dele nesse momento, quem tá melhor pelo Vasco, quem tá mais adaptado pelo Vasco. Quero saber de você também, deixa aí nos comentários pra gente entender. Se liga só o ranking aí do Edmundo. Pelos jogadores que estão aqui, por ordem decrescente, né? Quem conseguiu a sua melhor adaptação? Léo Pelé. Segundo, Jair. Terceiro, Pumita. Minha modesta opinião. Quarto, Lucas Piton. Quinto, Pedro Raul, só dos que chegaram. E o sexto, o Léo Jardim. Essa é a minha ideia de quem se adaptou mais rápido, né? Não estou dizendo que isso vai permanecer. Amanhã, o Orediano começa a arrebentar nos treinos, a oportunidade aparece, ele joga. É isso, família. Tá aí, o Edmundo botou o Pedro Raul, né, em último lugar aí na opinião dele. Cara, eu até concordo aí com esse ranking. Eu já até falei isso aqui uma outra vez. O meu ponto é o Pumita à frente ali do Jair por regularidade, né? Porque o Jair acabou ficando fora dos 2 clássicos, diante do Fluminense e também diante do Botafogo, e eu achei que o Pumita vem numa sequência boa aí com o Léo. Então eu colocaria ali Léo, Pumita e depois o Jair. Eu quero saber o seu ranking, mas esses jogadores do Vasco estão vivendo um bom momento, estão jogando bem, são jogadores fundamentais aí no esquema tático do Barbieri hoje. O Léo saindo jogando, Pumita e Piton encostando na frente, o Pedro Raul, pelo fato de o Vasco estar construindo muito pelas beiradas, ser um jogador bom na bola aérea. Espero que o Vasco possa construir pelo meio também, aproveitando a característica de pivô do Pedro Raul, mas a gente chega muito bem, família vascaína. E por esse motivo aí, tem jornalista flamenguista, tem ex-jogador aí também com medo desse confronto com o Vasco. E se o Vasco ganhar, acho que o treinador cai, hein? Se liga só na opinião do Djalminha. Ô Dani, acho que o meu áudio saiu porque eu tô muito preocupado aí com esse jogo. Eu falei, esse ficou jogo sem realmente pro Flamengo é um jogo muito perigoso. Eu estive no Maracanã na terça-feira e mesmo com a vitória, né, lógico que depois perdeu nos pênaltis, mas o torcedor não anda satisfeito, o torcedor está reclamando muito, o torcedor não gritou antes de acabar o jogo contra o time. E esse jogo contra o Vasco, um Vasco no momento bom, crescendo, uma rivalidade terrível, o Flamengo com a hegemonia
nos últimos 6 anos não conseguir essa vitória, vai complicar muito a situação do Flamengo, de ter tranquilidade para trabalhar, o Vitor Pereira, os próprios jogadores, que a torcida também está cobrando dos jogadores, não só do treinador. Então é um jogo que, assim, para o Vasco, apesar do Vasco estar na briga, né, ainda que depende do resultado, mas é muito mais cômodo esse jogo para o Vasco do que para o Flamengo. O Flamengo, apesar de não necessitar da vitória, vai ter que jogar bem e convencer o torcedor, e num jogo muito difícil, que o Vasco está motivado, o Vasco correndo muito, e um clássico, nesse momento, mesmo com toda a superioridade do Flamengo, não apontaria aí uma vantagem muito grande. Como aqui não pode ficar, né, no 50-50, é 51 para o Flamengo, porque é um jogo muito difícil para o Flamengo, Rapaz! Pelo momento que vem atravessando, e principalmente por ser um clássico, e o Vasco vai dar tudo nesse clássico. É isso. Outro dia, família, eu fui questionado aqui por um inscrito falando assim, porra, você traz a opinião do Mauro César, jornalista flamenguista, quer dar moral pra esse cara? Cara, mas eu acho que é dessa maneira. Eu trago aqui, sabe por quê? Pra gente ver a narrativa deles, né? Já é uma narrativa que vem mudando. Imagina você, vascaíno, se você esse clássico fosse em 2021, 2022. Você acha que o discurso seria esse? O discurso seria, cara, o Flamengo tá mal, mas vai pegar um adversário que é time grande, é um clássico, mas é um time que não vai testar o Flamengo. Se o Flamengo ganhar do Vasco, irmão, é mais que obrigação. Hoje não, o discurso já mudou. E eu sempre vou trazer esse jornalista aí, esses ex-jogadores flamenguistas, porque eu quero ver esse discurso mudando pouco a pouco. O Vasco já está mais respeitado e vai ser ainda a família vascaína aí, conforme o trabalho for seguindo, Maurício Barbieri, os jogadores se adaptando aí mais ao Vasco. Tenho certeza que esse discurso vai mudar aí. Agora é um Flamengo ainda superior, com um nível técnico maior, mas o Vasco que pode competir. Esse discurso ainda vai mudar, se Deus quiser, com o trabalho do Barbieri, dos jogadores, da 777, Paulo Brax, o Vasco, se Deus quiser, vai conquistar coisas grandes aí esse ano. Quem sabe aí uma pré-Libertadores, eu já vou estar satisfeito, família vascaína. Agora vamos trazer aqui o Edmundo, porque o Edmundo comentou um pouquinho aí sobre a maneira que o Flamengo vai jogar contra o Vasco. E aí foi uma pergunta até de um inscrito lá, porque o Flamengo deve jogar sem esses caras de beirada de campo, né? Mais rápido e tudo mais, e o Vasco deve jogar com o Peck, o Alex Teixeira por ali. E aí o Edmundo foi perguntado se por esse motivo o Vasco leva alguma vantagem sobre o Flamengo por ter jogadores mais rápidos. Se liga só. O que eu acho, né? Independente, falei isso já outras vezes, futebol, na minha modesta opinião, é a ocupação de espaço, né? Não adianta você ter 3 zagueiros, como foi no jogo de terça-feira, que o Flamengo ganhou, mas não levou o título para o Independente Del Valle. Você tem 3 para marcar 1. Você entra 11 contra 11. Um desses 11 é o goleiro. São 10 no campo. Se você tem superioridade numérica aqui no seu setor defensivo, você vai perder em algum lugar, né? E foi o que aconteceu. E hoje, a ideia do Maurício Barbieri é estar forte no meio-campo. Porque você roubando a bola no meio-campo, você abre espaço para os outros jogadores que têm velocidade, que é, no caso, o Alex Teixeira e o Gabriel Peck. Então, eu acho que se eles vierem com 3 zagueiros, o Vasco tem muita chance de dominar aquele setor. Mas precisa estar muito atento com o quarteto ofensivo deles também, né? Que não vive um bom momento, nem o Pedro, nem a Arrascaeta por conta das contusões, né? Mas também o Everton Ribeiro e o Gabigol. Mas você precisa estar atento, que são jogadores de altíssima qualidade. Acho que o grande exemplo é o jogo contra o Fluminense. Acho que estava muito melhor, mas o artilheiro, o Cano, né, que já foi nosso, acabou fazendo 2 gols e o Fluminense saiu vencedor. Tá aí, família, só para contextualizar, a provável escalação do Flamengo vai ser a seguinte: o Pedro não deve jogar, aí vai ficar Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Varela e Ayrton Lucas. Ele vai preencher o meio-campo com o Thiago Maia, que pode fazer a função de terceiro zagueiro, né? Vidal, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol. Esse é o provável time do Flamengo. E na minha opinião, família vascaína, é um time ali que não tem essa característica de velocidade na frente, mas a gente sabe que os caras têm muita qualidade. O Ayrton Lucas deve dar essa questão da velocidade pro lado esquerdo, tá preenchendo o meio campo. Tem o Thiago Maia ali que vai dar mais liberdade pro Ayrton Lucas. Claro que o Barbieri sabe disso, vai ter que estar de olho ali o Peck, o Pumita, porque o Ayrton Lucas é muito rápido, mas eu entendo, cara, que o Vasco pode levar vantagem nesse tipo de situação, porque a intensidade que o Vasco
Vasco vem jogando, e essa questão do Flamengo não ter essa característica de velocidade na frente, pode ser um ponto interessante para nós. Claro que o Jair e o Andrei vai ter que se adaptar a esse jogo que o Vasco fez tanto contra o Fluminense, contra o Botafogo também, já que eles não jogaram. O meio-campo do Vasco foi Rodrigo, Barros e Galarce, então foi um meio-campo de muita intensidade. Claro que ele se adaptando a esse estilo de jogo, o Vasco com a bola no pé tem muito mais qualidade. Então eu acho que se o Flamengo entrar com essa escalação, sem um jogador de característica de velocidade na frente, mesmo aí, né, tendo Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, que são jogadores de qualidade, dá sim pro Vasco fazer uma boa partida com essa intensidade aí que o Maurício Barbieri tá colocando, família vascaína. Agora vamos pro nosso lado. Edmundo também comentou aí sobre a provável escalação do Vasco, sobre o momento que o Vasco vive também, chega para encarar o Flamengo. Se liga só. A ganhar um clássico que fazia muito tempo, eu não vou entrar na seara de jogador por jogador, e a gente até discutiu isso hoje lá na praia, que o Flamengo é muito melhor, tecnicamente ou individualmente. Mas futebol é momento e futebol é coletivo. E acho que coletivamente hoje o Vasco vai com mais confiança para esse clássico de domingo. Eu gosto, mas a minha dúvida, embora o Alex Teixeira viva o seu melhor momento depois que voltou ao Vasco, a minha opção era tirar o Alex Teixeira e botar o Andrei. Você fecha o meio campo, se organiza melhor ali, marca forte, porque é o setor mais forte da equipe do Flamengo, é o meio campo, para a bola chegar mastigada lá na frente para o Pedro e o Gabigol, se o Vitor Pereira não inventar, e deixar o Peck com velocidade pelos lados, né? E com isso daria liberdade também ao Pumita, ao Lucas Piton, que precisam sentir o calor desse grande clássico. Então você, faria ali, se ele optar por botar o Andrei como titular. Mas se ele tirar o Andrei também e entrar com essa formação sem o Andrei, eu acho que está ótimo. Está ótimo, e eu acho que o Vasco tem tudo para fazer um grande jogo. E família, concorda com o Edmundo? Ele disse ali que poderia, né, fazer uma variação tática, jogar com 4 homens de meio campo, né? Seria ali Rodrigo, Barros, Jair e Andrei Santos, sacando o Alex Teixeira. Eu não acredito não que o Barbieri vai fazer isso, até pegando uma resposta dele no Seleção Sport TV, né? A jornalista perguntou que lá no RB Bragantino, mesmo ele tendo um time de menor qualidade do que o Flamengo, ele sempre jogou de igual para igual, sempre buscou o ataque, marcar a pressão, e é dessa maneira que ele vai fazer no Vasco. Mesmo o Vasco jogando com 3 volantes, contra o Fluminense o Vasco jogou de uma maneira reativa, o Vasco foi um time que buscou o contra-ataque? Eu não acho. O Vasco marcava a pressão, o Vasco marcava o jogador com a bola, marcava lá na frente, roubou bola, criou oportunidades roubando do Fluminense no campo do Fluminense. Então não acho que o Vasco, mesmo com 3 volantes, não dá. Não dá. Imagina só, Vascaíno, você ser defensivo tendo Jair e Andrei. Não existe isso. Então acho que a escalação do Vasco, ele vai sacar ali o Barros, vai botar o Andrei jogando com o Alex Teixeira, o Peck e o Pedro Raul. Eu gosto dessa escalação. Acho que o Andrei e o Jair vão contribuir na marcação, mas quando o Vasco tiver com a bola, vai conseguir ter penetração ali pelo meio, vai ter qualidade para jogar pelas beiradas do campo, com o Peck, né, também ali com o Piton pelo lado esquerdo, com o Alex Teixeira, ultrapassagem dos laterais. Então eu gosto dessa formação do Vasco, estou muito confiante nesse time aí que o Maurício Barbieri pode escalar, né? Eu preferia ver o Ivan no gol, né, família vascaína, mas deve ser o Léo Jardim. Então vai ser aí Léo Jardim, Miranda, Léo, Pumita e Piton, Rodrigo, Andrei Santos e Jair, que isso até me arrepia, aqui meio campo, hein? Até me arrepia. Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul, se Deus quiser, Vascão vai golear, família vascaína. Pra finalizar o vídeo, você gosta de fazer uma fezinha? Gosta de fazer uma fezinha aí no Vascão amanhã? O Edmundo fez a dele e detalhe, mandou um recado aí para um jogador do Vasco. Se liga só no placar e para quem ele mandou o recado. Tá aí, ó. 1-0 pro Vasco, gol contra do Davi Luiz. E você, Edmundo? Vai fazer a alegria do povo brasileiro. Tem um placar que eu amo, que acontece bastante entre jogos de Vasco e Flamengo. 4-1. Eu até entrei no Instagram do Alex Teixeira, falei, craque, faz 3 domingo. É uma brincadeira, se eu soubesse eu apostava nesses sites de aposta aí. Eu acho que a gente tem todo o direito aqui de brincar, afinal de contas, futebol é entretenimento. Não acho que vai ser um jogo fácil, mas acho que a gente tem que aproveitar. Cara, é estadual, é classificatório,
não vai mudar muita coisa, né? Talvez se o Vasco ganhar, possa até escapar do Flamengo numa semifinal de Campeonato Carioca, né? Porque depois fatalmente pode ganhar do Bangu e ser o segundo colocado. Só que, cara, eu não acreditava que fosse tão rápido e com esse time que a gente fosse ter um clássico desse tamanho de igual para igual. Eu acho que esse é o meu conforto, fora a brincadeira. Já pensou o Edmundo acerta aí 4-1 Vascão, Alex Teixeira fazendo 3, aí o Edmundo ganha uma placa aí, hein, família vascaína. Mas é isso, essa é a confiança, né, que o Edmundo tá demonstrando e que todo torcedor do Vasco tá demonstrando também. A gente tá muito confiante no momento do Vasco, quero que os jogadores possam ter uma grande partida, acordem bem, possam chegar no Maracanã e gostar da pressão que é um Vasco e Flamengo. Diversos ali vão jogar pela primeira vez esse confronto aí contra o Flamengo, espero que seja uma primeira vez aí de gala, eles possam sair de lá com um grande resultado, com uma grande atuação, pensando na nossa evolução, claro, Campeonato Brasileiro, que a gente quer competir de igual para igual, chegar longe na Copa do Brasil e também classificar no Campeonato Carioca, porque jogando dessa forma, por que não ser campeão carioca? Fala comigo, família vascaína. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá aquela moral, senta o dedo no like. Não esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto, Vasco! Muito bom ser Vasco.